Olá a todos, meu nome é Hayley Kass, eu sou uma mulher gorda, uso um óculos de aro vermelho, tenho cabelos cacheados, castanhos, estou usando um vestido roxo com folhas e eu sou uma mulher trans travesti. Estou aqui hoje a convite do Museu da Diversidade Sexual para falar um pouco sobre minha trajetória, um pouco sobre o que é ser mulher nesse país, que infelizmente segue sendo o país que mais mata pessoas trans no Brasil, né? E no mundo, aliás. Para mim, minha trajetória tem sido muito marcada por não só ser uma mulher trans, mas ser uma mulher trans e gorda também. Esse eixo, né, interseccional, digamos assim, ele me marca do ponto de vista de que muitas vezes eu tenho que lidar com tanto a gordofobia quanto a transfobia. Então são dois elementos que sempre me tocam muito, particularmente, é a luta anti-gordofobia e a luta contra a transfobia. Eu me assumi trans relativamente nova, com uns 18 anos mais ou menos, fiz minha transição quando eu tinha uns 20 anos e agora eu tenho 30 e esses 10 anos serviram para mudar muito meu pensamento sobre o que é ser trans nesse país, né? Esse pensamento do que é ser mulher. Quando eu me assumi trans, eu achava que eu tinha que utilizar determinadas roupas, determinadas formas de se falar, de se portar, de alguns assuntos que eu devia também abordar para eu ser validada enquanto mulher. E hoje em dia eu tenho muito menos preocupação com se as pessoas vão me validar enquanto mulher ou não. Muito embora, claro, exista a transfobia, é um fato de que alguns rituais, digamos assim, da mulheridade estereotipados e impostos pelo machismo, como depilação, como maquiagem, como várias coisas, hoje em dia eu tenho muito mais uma visão de que eu não preciso estar o tempo todo lançando mão desses artifícios para me fazer enquanto mulher. Então, se tem um dia que eu quero sair sem maquiagem, eu saio. Se tem um dia que eu não quero me depilar, eu não me depilo. E assim vai. Se não tem um dia que eu quero usar uma roupa qualquer e que não necessariamente um vestido como eu tô hoje, mas uma calça, uma camiseta que não vai marcar minhas curvas do corpo, alguma coisa nesse aspecto da feminilidade, eu uso. Então hoje eu acho que, até porque eu acho que esses últimos 10 anos na militância trans e feminista, a gente lutou bastante para que a gente pudesse ter várias formas de ser trans, né? Várias formas de ser mulheres trans, travestis, pessoas trans não binárias também. Então, essa trajetória da militância transfeminista, da qual eu tive o privilégio de ser uma das fundadoras, é uma trajetória que hoje faz com que as pessoas trans consigam ter a meu ver, uma facilidade e um conforto maior com as suas próprias vivências enquanto trans, que não precisam seguir uma cartilha. E mesmo na militância anti-manicomial, né, dentro da perspectiva da despatologização das identidades trans, houve também muitos avanços no sentido de que a medicina já também não encara uma determinada forma de ser mulher como legítima e entende que ser trans é muito mais do que seguir uma série de protocolos médicos dos quais a medicina impõe a transexualidade. Eu tive uma relação difícil com o meu pai, né? Ele já é falecido, ele faleceu quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, mas ele era muito machista. É uma história, na verdade, bem clichê, né? De pai machista, que não aceita filho viado, que não aceita filho travesti. Mas eu só me assumi depois que ele faleceu. Talvez se ele fosse vivo hoje, eu ou não falaria com ele, ou talvez realmente... Talvez até eu não tivesse me assumido, não sei, né? Não sei, a gente nunca sabe o e se, né? Mas era uma relação bem difícil. E com a minha mãe foi difícil, mas ela tinha mais uma relação de proteção, né? Ela tinha medo que eu fosse muito discriminada. Como a gente sabe que acontece, né? Como eu falei, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esse medo também atravessa a minha vida. Minha mãe tinha muito medo
mas eventualmente ela entendeu que eu era assim e que eu não ia mudar, e que é isso, fazia parte do meu ser do jeito que eu sou, e hoje em dia ela me aceita bem e tudo mais, né? Mas sobre esse medo, né, a gente ainda tem muita dificuldade, inclusive, de se relacionar afetiva sexualmente com homens cis, porque são esses homens que ainda nos matam, né? São esses homens que não conseguem elaborar o próprio desejo, e nessa não elaboração do próprio desejo, eles se veem em situações de fobia mesmo, né? E é onde isso é traduzido em violência, né? É traduzido em violência física, violência psicológica, é traduzido em piada, é traduzido em não só piadas machistas, transfóbicas, como machistas também. Então tem sido difícil, é difícil gostar de homem nesse país. Então, infelizmente, nossas amigas héteros e bis, né? Eu sou bissexual também, além de ser trans. Tem esse aspecto ainda muito difícil das vivências trans, que é justamente conseguir fazer com que esses homens eles não sintam vergonha de assumir pessoas trans, mulheres trans em sua maioria, né? E porque quando a gente fala muito de vivências trans, a gente não lembra que as mulheres trans, em sua maioria, são heterossexuais, né? Então elas se atraem por homens. E o que a gente vai fazer com esses homens, né? Com esses homens que não conseguem elaborar os próprios desejos? Eles precisam ser de alguma forma educados, né? Mas a gente ainda engatinha um pouco nesse sentido de conseguir fazer um trabalho com a população masculina, mesmo no quesito machismo em relação às mulheres cis. A gente tem dificuldade ainda de fazer essa conversa, né, com a maioria da população masculina nesse país. Ainda mais num contexto de ascensão e agora ascensão do bolsonarismo, e agora essa consolidação, mesmo após troca de governo, que a gente tem ainda de uma camada da sociedade que é, né, proto-fascista, bolsonarista, e que são esses mesmos homens que na frente de todo mundo estão fazendo piada com travesti, são esses mesmos homens que à noite vão procurar as mesmas travestis para se relacionar. Então ainda é um caminho muito difícil. A hipocrisia que a gente tem nesse país é muito grande em relação a esse tipo de coisa. E eu me pergunto se a gente precisa realmente de falar até nas próprias escolas, quando a gente tem aula sobre gênero e sexualidade, né? Apesar também das dificuldades que a gente tem tido de discutir esses temas por causa do fundamentalismo religioso, mas se a gente não devia também fazer essa discussão, né, de como elaborar esse desejo masculino, que ele não se esvai, né, ele simplesmente é varrido para debaixo do tapete e aí se transforma em violência. O Dia Internacional da Mulher é tradicionalmente entendido como um dia das mulheres cis, mas eu tô aqui hoje para falar também que nos últimos tempos nós temos reivindicado também esse espaço, o espaço de que as mulheres trans também são mulheres, também são as travestis também têm suas identidades transfemininas validadas enquanto mulheres. Nós sofremos tanto machismo contra as mulheres cis, e eu quero deixar evidente que isso não se trata de ocupar um lugar que são das mulheres cis, mas a gente unir, se trata de uma união para que a gente possa lutar juntas contra o machismo. Eu penso que o futuro desse país, principalmente agora após as eleições, é um futuro melhor do que a gente teve nesses últimos 4 anos, e é um futuro onde as travestis conseguem se imaginar, se pensar. Está tendo uma ação com a deputada Dani Balbi sobre cotas para as pessoas trans no ensino superior, e eu acho isso importantíssimo, porque nós precisamos cada vez mais entender que lugar de travesti é na escola, lugar de travesti é na academia, é no ensino superior, e que nós temos essa possibilidade de pesquisar sobre nós mesmos, de pesquisar sobre o mundo, de pesquisar sobre a sociedade. O lugar de travesti é onde ela quer estar, e é isso. O Dia Internacional das Mulheres é de todas as mulheres.